Vamos lá, próxima questão aqui, questão muito legal também, ó. Essa questão é uma questão bem nova da nossa banca. Ela falou o seguinte, ó: conforme o entendimento do STF, é correto afirmar sobre a liberdade religiosa no Brasil o quê? E aqui, por que eu trouxe essa questão para você? Se você acompanha as lives do professor Irineu, faz uns 5 anos que eu venho falando que a VUNESP ela está mudando de perfil. Cada vez que passa, a VUNESP ela passa a trazer um pouquinho mais de jurisprudência. E assim, essa questão aqui é de um modelo completamente diferente da banca VUNESP. Então ela não quer que você memorize só o texto de lei. Algumas questões pode ser que ela cobre de você o posicionamento jurisprudencial. Isso ainda é pouco, você tem um número muito pequeno de questões, mas com o passar dos anos a VUNESP vem aumentando esse percentual, tá bom? Vamos lá, então, antes de avançarmos na questão, você percebe que a banca quer saber sobre liberdade religiosa. E aqui nós vamos enxergar aqui, ó. E antes de aprofundar essa questão, vou trazer alguns incisos para você, tá bom? Inciso 4, é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. A liberdade religiosa ela não seja de ser uma manifestação do pensamento humano. Então lembrando aí que ninguém pode utilizar-se do anonimato dentro da nossa sociedade. Tá bom? Próximo dispositivo aqui, inciso 6, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado ao livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais e cultos e suas liturgias. Esse inciso aqui, por excelência, ele vai trazer para nós aí a liberdade religiosa como um todo, tá bom? E o nosso último inciso aqui, ó, é o inciso 9, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura e licença. E com isso aí nós marcamos aí os principais pontos da liberdade de religião dentro do nosso ordenamento jurídico, tá bom? Vamos lá. Avançando aqui, o que o professor vai fazer? Eu vou ler para você essa alternativa e vou comentando, tá bom? Você vai perceber que essa pergunta aqui é um pouquinho diferente das outras questões que nós estamos acostumados a resolver aqui, porque ela está trazendo a posição do STF, tá bom? Posição jurisprudencial. Então, vamos lá. Embora a religião católica apostólica romana constitua a religião oficial do Brasil, deve ser respeitado no Brasil a liberdade de credo e de culto. Então vamos lá, essa questão aqui é bem legal. A única constituição onde o Brasil adotou a religião católica apostólica romana foi a primeira constituição, tá bom? Primeira constituição que foi editada depois da independência, um ano depois da independência, que ela tinha uma marcação importante, ela era marcada pela existência de um poder, um quarto poder. Então nós tínhamos executivo, legislativo, judiciário, e tinha um quarto poder que era chamado poder moderador, que fazia parte dessa estrutura dessa constituição, e ela acabou durando aí poucos anos, depois foi logo substituída pela Constituição da República. Então isso aqui está errado. O Brasil é um Estado laico, tá bom? Vamos lá. Próximo aqui, ó. A liberdade de crença, ainda que amplamente assegurada pela Constituição, não implica liberdade de culto, a qual deve respeitar estabelecido em normas infraconstitucionais. Não, é lógico que tem liberdade de culto também, senão não faz sentido você ter aí a manutenção de uma religião, tá bom? Então, ela está completamente equivocada. A alternativa C, a sua proteção afasta a possibilidade de o Poder Judiciário censurar declarações de cunho religioso, realizadas no exercício do proselitismo típico de religiões pretensamente universais. Então perceba, Poder Judiciário ele não pode aí abranger questões, obter conteúdos ligados aí à estrutura das religiões, uma vez porque ele envolve uma questão de fé, tá bom? Professor, tá interessante isso aqui, não sei. Vamos deixar ela de lado? Vamos para a próxima? Vamos ver se a gente acha coisa melhor. Não abrange o direito de não professar ou não acreditar em nenhuma fé, não cabendo o Estado a proteção do chamado ateísmo ou agnosticismo. Então vamos lá, questão bem legal. Isso aqui é uma coisa que eu falo muito em aula, se você já assistiu as aulas do professor Irineu, dos direitos e garantias fundamentais, eu comento muito isso. Olha, a nossa Constituição assegura tanto o nosso direito, tanto o direito de expressar a nossa opinião,
como direito, perdão, expressar a nossa religião como direito de não ter nenhuma religião, tá bom? Então, quando você fala, eu não tenho religião, você também está no exercício da liberdade religiosa. Então, é uma coisa bem legal. O nosso ordenamento jurídico, ele assegura tanto a liberdade de você proferir qualquer religião, assim como a liberdade de você não proferir religião nenhuma. Então, essa alternativa que nós acabamos de ver aqui, a dela está errada. E vamos ver a última aqui, ó. A evocação da proteção de Deus no preâmbulo da Constituição Federal constitui uma contradição insuperável do legislador em realizar a laicidade do Estado. Então, na verdade, não, tá bom? Na verdade, não. O preâmbulo da nossa Constituição, ele realmente traz sob a proteção de Deus, tá bom? E essa figura que é reproduzida no preâmbulo, em que pese ter uma discussão muito severa dentro do direito constitucional sobre a possibilidade do preâmbulo ter uma força normativa ou não, a proteção de Deus invocado no seio constitucional, ela não está fazendo referência aí a um Deus católico, um Deus protestante, um Deus de qualquer outra religião que você queira adotar, tá bom? Na verdade, essa proteção de Deus, ele representa a confiança do povo brasileiro em algo onipotente, onipresente, que optamos por dizer que se chama Deus dentro da nossa estrutura constitucional. Mas como se respeita a todas as constituições, você poderia adotar o nome que você quisesse. Então isso ele não representa uma manifestação de religião, mas sim uma manifestação de fé do povo brasileiro. E o povo brasileiro é um povo crente, ele crê na existência de Deus, tá bom? Não crente enquanto associado a uma religião específica, mas crente no sentido de acreditar, tá bom? Então, a única resposta certa é aquela C que nós olhamos que ficou interessante, ficou mais ou menos, ficou interessante. Então a resposta certa é a alternativa Charlie, tá bom? Questão muito legal, questão muito massa aí pra gente revisar esse conteúdo, tá bom? Conteúdo bem bacana pra ti.